Morro do Salgueiro, Tijuca, cidade do Rio de Janeiro. Morro esse que teve sua primeira ocupação final do século XIX, com escravizados e escravizadas trabalhando em lavouras de café aqui no alto deste morro. A gente convive aqui no Morro do Salgueiro, num sítio arqueológico, onde a gente tem construções que foram erguidas por esses negros que foram escravizados aqui, como um casarão de pedra que nós temos na Rua Goulart. O Brasil ele é muito rico em patrimônio imaterial. E aqui no Morro do Salgueiro, o que seria esse patrimônio imaterial? O caxambu do Salgueiro, nosso histórico com as folias de reis, as nossas benzedeiras, as nossas parteiras, as ervas que as nossas parteiras utilizavam para fazer os partos. O caxambu do Salgueiro ele tem uma especificidade se comparando com outras comunidades tradicionais caxambuzeiras e jongueiras. A nossa roda, né, é uma roda que ela gira o tempo todo no sentido anti-horário. E isso para a gente de girar num sentido anti-horário, falando do caxambu, nos remete a um voltar para a África, nos remete a um voltar para a nossa ancestralidade. Um casal ele fica sempre no centro da roda, dançando e dando umbigada. Né? O caxambu ele está catalogado na dança da umbigada. Todos eles têm um poder de cura. Tudo isso, se você procurar, sentar para ver direitinho, tem um poder de cura. Entendeu? Mas aí o toque é diferente, a dança é diferente. Mas é bom, a gente vai vendo. Minha mãe que depois conseguiu, e às vezes lá em casa, qualquer baguncinha que tinha, virava para o caxambu depois. E aí o caxambu é para brincadeira, né? Que os negros faziam e tal, depois, né? Que tinha uma festinha que o homem deixava fazer lá, o patrão deixava a senzala lá, então aí eles faziam aquela brincadeirinha aí. Aliás, uma palavra que poderia resumir muito bem esse território, esse quilombo é ancestralidade. Quem era caxambuzeira, quem era da Umbanda e quem era dos herveiros era a mesma coisa. Não tinha diferença nenhuma. Entendeu? Porque o meu avô, Lili, entendeu? Que foi um grande curandeiro, ele curava as pessoas com ervas. Entendeu? Era reza e ervas que se curava as pessoas. Eu lembro desde a minha infância, que eu era pequenininho, em que seu José Regino era quem nos rezava. Existiam doenças que hoje a gente não ouve mais, mas era quebranto, era vento virado, era mal olhado, era olho gordo e tudo mais. E eu lembro de eu pequenininho sendo levado para esse centro de Umbanda e Candomblé e sendo tratado ali de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa. A gente não descia daqui para ter criança. Eu desci para ter minha filha, porque na época ela não estava mais aí. Porque se ela tivesse com vida ainda, eu tinha tido a minha mais velha em casa. Porque ela chegava e era bater e valor. Quando ela via que não dava para ela fazer, aí então ela recomendava que descesse. Mas fora isso, ela era parteira, minha filha, que mão cheia. Nove irmãos foi Não é? na mão dele. A gente tinha criança em casa, as mulheres grávidas, parideira, ela paria em casa. Entendeu? Meu avô ia lá no mato, pegava a erva, a mãe boa, entendeu? Que muita gente não conhece, mãe boa. Entendeu? Ele dava banho da cintura para baixo na mulher para poder incentivar o parto, para poder a mulher ter neném mais rápido. A gente está resgatando, muitas vezes, conhecimentos de curandeiros que há muitos séculos atrás eles já cuidavam da própria população. A gente tem, por exemplo, na história da medicina, por que houve o cuidado, uma melhor abordagem das gestantes quando elas estão tendo o seu bebê? Por causa das parteiras.
Não foi por causa dos médicos, dos universitários, não foi por causa deles, foi por causa das parteiras. Porque elas tinham o cuidado de limpar tudo, de higienizar, de trazer o paninho limpo, enquanto não se fazia isso nas universidades, nos hospitais. E as mulheres morriam muito mais dentro dos hospitais do que na comunidade. E aí se buscou, por quê? A gente com tanto conhecimento, a gente com, nossa, tanto dinheiro, aquela sensação de poder, né, de deter o conhecimento, por que as mulheres na nossa mão estão morrendo, mas na comunidade elas sobrevivem? E muito bem. Por causa desse conhecimento, dessa sensibilidade. Então, quando você ignora isso, você não está fazendo saúde. Entendeu? Então, por isso que hoje o SUS valoriza isso aqui. Porque a maneira que o SUS realmente se deu conta de que você consegue cuidar da saúde, você promover saúde de uma forma melhor, mais completa. O que coliga também com outro saber ancestral que nós temos aqui na comunidade, que é o coletivo das herveiras e herveiros do Salgueiro, que atualmente, e isso já há mais de 10 anos, faz um trabalho conjugado com a saúde, com as equipes de saúde daqui do Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, coligando o saber das ervas com o saber acadêmico, com o saber da saúde. A gente, desde pequena, saía, às vezes, época de Cosme e Damião, para poder catar o caruru, catar algumas ervas para poder fazer a comida dos orixás. Né? Quando a gente era criança, né? A gente tinha esse costume. O coentro normal, ele é parecido com a cebolinha. E o coentro selvagem é esse aqui, vem cá que eu vou mostrar. Ele é cheio de espetinho, por isso que ele chama coentro selvagem. Mas o sabor é diferente? Sabor, dá mais sabor do que o normal. O histórico que o Morro do Salgueiro tem com hortas e quintais produtivos, ele antecede essa horta aqui. Tá? É um saber que é um saber orgânico, como o Nego Bispo diz. Se a gente rodar aqui o Morro do Salgueiro, a gente vai ver muitas casas com muitos quintais produtivos e muitas pequenas hortas. Aqui na horta a gente tira as hortaliças e leva para o colégio, para a creche da comunidade. O que a gente tem no quintal, um pega um pouquinho, divide com o outro e assim vai. A erva e a planta, ela mostra pra gente o tempo todo que ela é generosa com a gente, ela se doa. E a gente não pode reter as coisas pra gente. Quanto mais a gente tenta reter, a coisa murcha, seca, morre por si só. E a gente não, a gente acaba, nesse contato com a erva, descobrindo que se a gente observa bem a erva e a gente usar o que ela ensina pra gente, a gente vai crescendo como um cidadão. Eu olho para um Robson da vida e vejo ele tirando o entulho, tirando terra, tirando lixo de um monte de lugar e transformando aquilo em jardim. Levando semente, levando planta, levando fruto, tendo ideias. Esse nosso grupo nasceu dentro disso. Foi a gente sentando, conversando. Sim. E eu falava, o chá do melão São Caetano, eu uso para diabetes. Sim. Aí outro dia falava assim, eu uso por causa da pele. Inclusive, a sogra da minha irmã, ela teve um problema na perna, uma ferida na perna. E eu cheguei a banhar a perna da dona Helena, que era a sogra dela, muitas das vezes, com o melão São Caetano. E tinha uma crosta, que aquela crosta toda foi saindo e foi limpando a pele dela. Dentro da biblioteca também tem um espaço, que é uma biblioteca, que é uma horta comunitária também, que eu, Denise e Álvaros também montamos essa horta. E as nossas crianças estavam com muito déficit de alimentação. Algumas não se alimentavam direito. Elas chegavam lá na biblioteca, a gente já via que eles estavam com fome na hora do lanche, né? Na hora do lanche, via como eles comiam. Então a gente começou a ter essa ideia da horta na frente, para eles levarem também para casa alimento saudável. Porque as crianças de nossa comunidade comem muito essas industrializadas, fofura, aquele biscoito recheado. Então a gente ensinamos eles a plantar também. Nossas crianças da biblioteca, elas foram também a mão na massa naquela hortinha, que agora está precisando também de uma nova revitalização, né? A gente vem também fomentando essas trocas, né, de saberes dessas pessoas mais velhas com as crianças. A gente leva um território que é a comunidade para dentro de colégios e para dentro de espaços onde as pessoas às vezes têm um olhar dentro de território
que são aqueles corpos amontoados assim no meio-fio de um monte de gente envolvida e gente não envolvida. E o território, como comunidades, como quilombos e tudo mais, são territórios riquíssimos, de gente riquíssima, com potencial riquíssimo, e a gente tem que começar a abrir os olhos das pessoas, tanto de dentro da comunidade como de fora da comunidade, que a potência está toda aqui. E que só basta a gente dar uma olhadinha assim nas laterais da comunidade. A gente vê Oriri, a gente vê Bedroega, daqui a pouco a gente está vendo Orá Pronobis, e é uma coisa que vai brotando assim. Essa interação que acontece de uma maneira que tem se dado cada vez mais aprofundada, que eu percebo, né? Da gente conseguir se encontrar mais vezes também, de conseguir orientar também mais as pessoas a respeito disso. Você toma chá? Uhum. Como é que é isso? E a gente também saber falar a respeito das ervas com mais propriedades do que a gente vem aprendendo junto com. Quando a gente fala só das ervas, a gente não está só falando também do processo medicinal, né? A gente está falando muito sobre a insegurança alimentar também. Uhum. Então, nesse caso, trazendo a horta, isso é fundamental. Que maravilha, né? A de chegar assim na horta, assim, tirar o que a gente Poder pegar quer, tudo né? fresquinho pra fazer nosso almoço, né? Tem coisa melhor. Eu fiz no momento de inspiração, e a inspiração vem sempre quando tá meio, né? Aí eu mando, cara. Aí eles falaram que ia no Valongo, né? Onde que era vendido os negros lá e tal, aí eu fiz esse. Navio apitou, já vem ao longo, navio apitou, já vem ao longo, trazendo meus irmãos para ser vendido no Valongo. Trazendo meus irmãos para ser vendido no Valongo, no Valongo, no Valongo. Trazendo meus irmãos para ser vendido no Valongo. Tinha rei, tinha rainha, trazendo meus irmãos para ser vendido no Valongo. Valeu? Obrigado. Cara, eu fico meio... Não. Tá. Me emociona. Cara, mexer com negro, com índio, comigo eu fico, tá ligado? O que você lembra? Tem que cara, é isso, meus pessoal, do sofrimento. Que aqui até hoje eu acho que não passou muito, mudou muito, tá entendendo? Vem aquele negócio de muitos com muito e poucos sem nada. É isso aí. Pô. Mas tá tudo certo. Diz que um dia vai mudar, a gente vai esperando.